Este é mais um Teatrando, conversa sobre teatro. E hoje, um encontro especial, né, feito para o Ânima, da Coarte UERJ, que comemora a semana do Dia Internacional das Mulheres, né, o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. E temos aqui duas convidadas muito especiais, a Madu Costa e a Chica Reis. A Madu Costa é arte educadora, contadora de histórias, escritora, cantora, arteira, como ela diz. E a Chica, atriz, contadora de histórias, sambadeira e uma vivenciadora, como ela mesma fala, né? Vivenciadora das culturas de tradição. E ambas participam do Coletivo Iabás, que é um coletivo de contação de histórias, e elas têm um trabalho muito, muito bacana sobre as orixás femininas, e é isso que a gente vai conversar agora, né? Dessa importância não só como resgate, né, cultural, mas como força de identidade mesmo, tanto da questão negra quanto da questão das mulheres. E é isso. Tudo bem? Tudo bem, Madu? Tudo bem, Chica? Tudo ótimo, André. Um prazer estar aqui participando desse encontro. Muito bem. Lindeus, André, tudo ótimo, feliz demais de te reencontrar, tá, gente? Porque eu e o André, a gente era da mesma faculdade, tá? Só que ele era nerd, ele estava muito mais à minha frente, né? Ele era um nerd da escola lá. E aí, bom te reencontrar nesse lugar. Tem que admitir. Às vezes não tem ideia do que e é os essa populares, pessoa. eu era um nerd. Eu era fantasma da sala que eu descobri isso outro dia, mas tudo bem. Bom te reencontrar, bom estar aqui com as minhas parceiras de trabalho, né, que é o Coletivo Iabás. Além de mim e de Madu, a gente tem uma terceira companheira, que é a Magna Oliveira, do Coletivo Iabás, que por motivos de força maior não estará presente, mas está muito bem representada. Com certeza. Gente, então, já para a gente, né, começar de cara, como é que vocês chegaram nessa questão desse foco, assim, desse trabalho, né, como diz a Chica, mais do que uma pesquisa, uma vivência, né, de trazer, né, para as histórias que vocês contam, as histórias das orixás femininas, né? Como é que começou esse processo? Bom, até para significar, eu começo a falar, porque eu sou a mais velha das três. Isso tem todo um significado dentro das culturas africanas. Então, eu peço licença às mais velhas e às mais novas, e digo o seguinte: eu, Chica e Magna, nós nos encontramos no encontro astral, para produzir um evento em Belo Horizonte, AIO, e aí foi assim, um encontro que já estava escrito e depois tornou-se presencial. A partir da produção do AIO, em 2018, nós três fomos descobrindo semelhanças, coincidências nas nossas vidas. Nós três das artes. A Chica, artista, a atriz, eu, escritora, arte educadora, Magna Oliveira, comunicóloga, narradora de história, entre outras qualidades, cantora também, uma voz linda, e nós três canhotas. Então, três mulheres negras, canhotas, que em momentos diferentes foi participar do encontro de contadores de histórias negros, AIO, em lugares diferentes, e depois se juntaram para fazer a produção desse AIO em Belo Horizonte. E conversa vai, conversa vem, até na produção mesmo do AIO Belo Horizonte, nós resolvemos nos constituir um coletivo para narrar histórias e angariar fundo para essa produção. E, olha, eu não sei se Chica vai lembrar como tudo começou para ser Histórias das Orixás, mas nós já tínhamos isso em nós como potência, como uma necessidade de
de desenmonizar, se a palavra não foi essa, eu estou inventando, a história das orixás e dos orixás. E por que as orixás femininas? Por sermos mães, por sermos mulheres, e por entender que o matriarcado africano ele precisa ser colocado aqui no Brasil, enquanto diáspora, enquanto lugar da mulher que gera a vida. Então, nós começamos a trazer as nossas experiências e as nossas pesquisas e mergulhamos nisso. E aí, o nome Iabá significa mães ancestrais, não é? Então, nós escolhemos o nome por isso. E pronto, aí eu vou deixar a Chica falar também. E aí, quando a Madu coloca, assim, é uma coisa assim, que já é um acordo entre nós, assim, é um acordo respeitando essas características da diáspora, né, e das nossas raízes. A senioridade, ela é um valor muito importante, ou seja, a palavra do mais velho, né? Eu sei que é uma frase, um provérbiozinho, uma frase que todo mundo já ouviu, né? Quando o ancião morre uma biblioteca. Por quê? Né? O caminhar da vida de uma pessoa até esse momento da senioridade, ele é um caminhar de um longo aprendizado, de formas e formas de ver a vida, de experimentar a vida, de vivenciar, né? Então, esse mais velho, ele é de um imenso respeito. Não se faz nada sem a bênção do mais velho, né? E é muito legal quando a gente pensa na senioridade, que ela é justamente o oposto da ideia de velho que o Ocidente tem, de descartável, de que não imprestável, de doido, né? É senil, né? A palavra senil ela já está carregada de algumas questões negativas. E para quem vive em diáspora, né? Para a gente, povo negro, e a gente ligado à tradição, não, esse lugar é um lugar de profundo respeito, né? Então, quando Madu fala que ela vai começar, não se questiona. Eu não posso passar na frente da Madu, né? A orelha não atravessa, não passa por cima da cabeça, o carro não passa na frente do boi. Isso é um samba de roda. Né? Não tem como eu passar e começar qualquer fala dentro desse coletivo. E a gente entende isso é sabedoria, né? Isso é um saber africano, e é um saber em diáspora. E quando a gente, né, teve esse feliz encontro na produção do AIO, que é o Encontro Negro de Contação de Histórias, que é um movimento que vem lá do Rio de Janeiro, nós não nos conhecíamos. Nós nos conhecemos, nós tivemos o prazo de 1 ano em produção, partindo do zero, sem um centavo, para produzir um mega encontro que veio gente do Brasil inteiro. E aí, a gente se conheceu no trabalho. A gente não foi amiga de boteco primeiro, a gente foi amiga de labuta, sabe? De discutir, de pensar, de criar, de gestar possibilidades. E aí eu acho que um relacionamento que é desse lugar, que vem desse lugar, que a gente se conheceu, né, nesse lugar que também é estressante, né, que é a produção, e a gente soube se respeitar, a gente soube se amar, por que não, né? E soube se querer também. Tanto que a gente termina a produção, olha uma preta para a cara da outra preta e fala, não, isso aqui tem que virar alguma coisa. E ao invés da gente se tornar só amiga de trocar receita de bolo, a gente é isso também, mas a gente se faz, eu acho que é bonito isso, a gente se faz dentro desse lugar da contação de histórias, cada uma de nós tem uma assinatura dentro da contação de histórias, né? A gente não, cada uma tem o seu jeito, sua forma de expressar, e o que eu lembro disso, a gente fez uma reunião na sua casa, e aí a gente falando, a gente tinha nossa, a gente quer continuar junto, fomos para a casa da Madu, a casa do Madu é tipo um QG pra gente, e aí fomos lá entre vinhos, cervejas e comidinhas gostosas, caderninhos na mão, e 3 mulheres rindo alto, cantando, contando história. E o que nos representa, né? Como que a gente ia se denominar, o que é...
E a gente chegou nesse lugar assim, sem muito discutir, são as orixás. É disso que nós queremos falar. A gente quer falar da gente, de mulher, do universo, desse universo, mas a gente quer falar desse universo também enquanto conexão com a nossa tradição, com a nossa raiz. E o que melhor representa são as orixás, né? As obirinchás, né? Esse poder, né? Dessa força feminina. Acho que é isso, André. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí eu queria que vocês... Perfeito, né? Aí eu queria que vocês falassem também assim, as experiências, por exemplo. Vocês levaram essas histórias para escolas, para festivais e tal. E como é que vocês percebem assim, a questão da troca? Porque a Madu falou uma coisa no começo que eu acho que é uma coisa que é importante, que ela falou da desdemonização, né? Essa criação de palavra aí, mas que é importante para gente, tanto no contexto da cultura africana, né? A cultura afro-brasileira, quanto da questão da figura da mulher também, nesse sentido, não é? Nesse sentido de que a gente tem uma sociedade, né? Tem uma sociedade nessa estrutura, né, desgracenta que a gente tem, e é mesmo. E assim, e aí colocar certas questões que na verdade na sociedade elas sempre estão vistas às vezes como estando um degrau abaixo. Aí a cultura da infância tem muito a ver com isso, a questão da senioridade, né, da velhice, como a Chica falou, a questão da cultura africana e a questão das mulheres. Então, assim, como é que vocês percebem quando vocês levam essas histórias? Como é que é o retorno das pessoas? É uma pergunta extremamente importante, porque a escola ela reproduz essa sociedade excludente, discriminadora, homofóbica e racista, porque ela é um aparelho de Estado, reguladora dessa sociedade, e desconhece, não, desconsidera o Estado laico e fecha com o cristianismo, seja católico ou cristão evangélico, não é? Portanto, as religiões de matriz africana, elas não têm lugar dentro da escola. Para além do meu contato, um luxo precioso de ser do Coletivo Iabás, eu sou professora, pedagoga, nos encontramos na escola, né, André? Eu fui colega da Chica na faculdade e fui colega da Madu, viu, Chica? Na escola, como professor. Rodado, hein? Escola Zé Diogo, na Pedreira Prado Lopes. Zé Diogo, Pedreira Prado Lopes, Rua Carmo do Rio Claro. Né? Então, acessar esse público através da narrativa de histórias das orixás é furar uma bolha, porque o preconceito está muito nas pessoas adultas, na equipe gestora, nas professoras, nos professores. Quando a gente acessa as crianças, o fator terapêutico e lúdico das histórias fala diretamente ao inconsciente delas. Então, elas ainda não têm esse preconceito tão elaborado que elas têm uma escuta aberta para esses novos paradigmas, não é? Ainda que a família seja fundamentalista, cristã, elas têm escuta, porque a história chega como um acalanto, chega acariciando os ouvidos e a alma. Já os adultos não têm tanto essa receptividade. Mas o Coletivo Iabás fez poucas inserções em escolas. Então, nos espaços de centros culturais e de palcos da vida aí, a receptividade sempre foi muito positiva, porque uma das funções do Coletivo Iabás é educar através do encantamento. A história é sedutora, e contar histórias das Iabás é extremamente sedutor.
Portanto, nós nunca fomos apedrejadas, não é? Se teve gente que saiu, eu vou te falar que eu nem vi, porque o encantamento, aí no caso, é uma via de mão dupla. Quando a gente está narrando a história das Obirinchás, as nossas mães ancestrais, é como se a gente seja tomada por essa energia que é o axé, essa energia vital. E aí, é só maravilha que a gente tem para falar. Quem que são as orixás? Iemanjá, Nanã, Oxum, não é? Iansã, Oiá, Obá, Euá, são elementos de uma humanidade que tem a ver com fertilidade, tem a ver com o cuidado com os elementos da natureza. Onde é que está o mal nisso? Diz aí, Chica. Mal está na cabeça e no olho de quem vê, né? Isso. É muito doido isso, assim, trazer... Porque eu acho que as histórias, os itãs, as histórias dos orixás, eles se situam num outro lugar de contação de histórias, mesmo. Primeiro, sem esse papo de moral, por favor, porque as histórias trazem, os itãs e as histórias dos orixás, eles trazem saberes e ensinamentos. A moral, por favor, a moral não é nossa. Se toda, né? Porque fica aquela história, todo conto de fada, toda história tem uma moral. Não, o itã não tem moral. Ele tem um ensinamento, ele tem um saber. Por quê? Né? Eu vou falar mais dos itãs, mas a gente sabe que, por exemplo, itãs são as histórias dos orixás, tá, gente? Resumidamente, para quem não conhece a palavra. E aí você vai ter de todos os orixás da criação, de Oxá, não só femininos, tá? Você tem de Ogum, de Oxalá, de Logunedé, de Exu, de todos eles, né? E das Iabás também. E aí, essas histórias e esses itãs, eles estão ligados à oralidade, à transmissão de saberes, né, que vem lá de nossas ancestralidades. Então, é a transmissão de saberes, ou seja, é a garantia de nossa identidade, de nosso pertencimento em uma comunidade, né, até, inclusive, a tradição dos nossos sagrados. Né? Então, eles vêm de um outro lugar. E aí, quando a gente, em diáspora, a gente se propõe a estar nesse lugar como contador de história, como narradora de histórias, ela não é só uma historinha para te entreter, para te fazer dormir. Ela traz muito mais. Por exemplo, se a gente conta um itã, tem um que eu gosto muito, eu sempre vou contar ele a minha vida inteira, e eu já, além de contar ele no coletivo, nas apresentações do coletivo, eu já contei dentro dos NAFs, dos CRAS, dentro de grupo de mulheres que já sofreram alguma violação física, psicológica, enfim. Né? Mulheres em situação de risco, que é o de Iemanjá. Né? Iemanjá, ela vive o que ela tem que viver, teve os seus 10 filhos, se casa novamente, aí um dia o rei, o marido dela, se acha no direito de desrespeitá-la e lhe infligir uma violência física. Ela pega as coisas dela e vai embora, simplesmente. E ele tenta prendê-la, ela chama pelo Senhor da Justiça, que é o filho dela, Xangô, Caô Cabecilha, ele vem e ela volta para o mar. Isso é o resumo do resumo, viu, gente? Porque nós contando, nós sabemos contar, viu? Nós canta bonitinho, nós canta, nós dança. Isso é só porque o tempo é curto. E aí, quando a gente chega com uma história, né? É deusa, mas ela tem esse comportamento humano, porque antes os orixás vieram para a Terra e viveram entre os humanos, por isso que a gente tem essas histórias. E aí, você imagina o que é isso? Uma mulher que diz, você não toca em mim, você não é meu dono, e você chega com uma história dessa, e eu vou reagir, e eu vou chamar a justiça, que Xangô é justiça, para vir ao meu socorro, eu preciso do outro também, e eu retorno aos braços da mãe. Então, assim, você está falando de um outro lugar, você está falando de uma outra ideia de feminino, de mulher. É uma mãe que vai pegar, às vezes, uma espada e vai matar pelos filhos. É uma mãe que vai furar barrigas, ou é uma mãe que se transforma em rio. Ela dá a vida dela
para matar a sede dos filhos que não têm o que beber ou o que comer. Então, assim, a gente está trazendo, como a Madu disse, através desse encantamento, uma mensagem que não fui eu que construí, não foi Madu, a gente faz parte dessa construção, mas isso atravessou um oceano para chegar até a gente. Você entende o poder disso? E é claro que vai ter gente que vai querer tacar pedra, mas eu quero dizer que cada um carregue seu balaio. Diabo não é do africano. Se você for o diabo, carreguem vocês o diabo no seu balaio, porque a gente não tem diabo. E tem mais, a gente não tem culpa e nem pecado. Isso é de vocês. Cada qual com seu cada qual. E aí, quando a gente vê que existe, graças a Deus, nenhuma contação de histórias, que o Madu falou, ninguém nunca jogou pedra, nem tomate, porque se jogar tomate do preço que tá, a gente pega e ainda faz um caldo. Mas eu entendo que as crianças, elas têm, independente de religião, criança tem uma escuta aberta, né? Até o momento em que se corrompe e se fecha o entendimento dela para uma coisa só. Mas eu lembro que uma vez, assim, nós fomos gravar um programa e aí eu virei e falei assim, eu conto dos seios fartos. E aí no conto eu ficava assim, e ela tem os seios fartos, porque ela alimentou os 10 filhos. E aí, lá na frente, né, fala que o esposo, o rei, falou assim, olha, você pode falar de tudo do meu corpo, menos da minha genitália enorme, porque ele tinha uma genitália enorme. E aí, na hora que eu tô bem falando, estava na minha... A repórter parou e falou assim, que não pode usar essas palavras, não, porque é dentro de um horário em que a família está reunida e vai ver. Aí eu fiquei tão sem graça, falei assim, ô Madu, eu não posso falar dos seus fatos nem da genitália. Aí eu tive que trocar a história. E eu acho muito doido o que é uma genitália, um seios fartos, se não lugares no meu corpo. Isso. A culpa e o pecado não é da mitologia africana, não é dos extremamente não é da ancestralidade. Esse corpo nosso que é interditado, né? Da cintura para baixo é o pecado, o peito, ele é essa sexualização desse corpo, hipersexualização dos corpos, isso não nos pertence também. Eu fico imaginando uma senhora, uma avó falando para o neto, olha, porque quando ela contando esse tanto, falando assim, porque ele tinha um pinto grande, ela tinha uns peitos grandes. Gente, é o meu corpo, são os nossos corpos. Por que os nossos, além do mundo ser interditado, né, do Estado ter essa, né, decidir o que deve, o que não deve, a religião decidir o que não deve, isso vem para os nossos corpos. E os povos africanos e os povos em diásporas, a relação com o corpo é outra. E aí, quando você não entende isso, você disse que as mulheres são safadas, que os homens são isso, que só querem sexo, que não tem vergonha, que é uma gente do pecado. É toda uma outra lógica para... Vamos pôr fogo e quebrar os lugares. Demonizar a própria relação do corpo, né? Demonizar a sexualidade, demonizar o corpo em si. E eu me lembro, eu falei que eu dei aula, né? Eu teve um vídeo sobre os indígenas, e aí é muito engraçado como você falou essa coisa de chega um ponto que a própria relação com os adultos corrompe mesmo a lógica e tudo. E aí mostrando índios e índias, eram filmes inclusive feitos por eles mesmos, eram vídeos dos próprios indígenas, e aí mostrava, né, o dia a dia deles e eles nus, né? E sem conotação nenhuma. E, tipo, as crianças eram crianças de 10, 11 anos. Tipo, meu Deus, eles estão nus. Eu falei, ué, os índios andam assim, a gente nasce nu e, tipo, não tem nenhuma conotação. E eu falei com o professor, com outros professores, é isso mesmo, gente. Tipo, eu acho que a gente construir essa relação, essa questão com o corpo, de demonização do corpo, né? É como você falou, é essa coisa da culpa cristã, eurocêntrica mesmo. E a questão da representatividade da mulher, né? Essa, quando vocês pegam os orixás femininos, como quando vocês, né? Aí vocês falam a questão, o coletivo Iabás, né? São as grandes mães, né? As ancestrais. Então, assim,
essa importância da figura da mulher e do feminino para a nossa sociedade, como a gente enxerga, como a gente falou, essa coisa da demonização, existe também essa questão, que o lugar do que é o lugar do homem, o que é o lugar da mulher, e como vocês fazem essa relação, né, com a própria questão dos orixás e trazendo, né, essa importância da representatividade da mulher, tanto na ancestralidade quanto no mundo de hoje, né? Como é que é isso para você? Então, sendo mulheres negras, nós temos na nossa ancestralidade, no nosso corpo, no nosso embate com essa sociedade racista estrutural, muitas experiências de sermos, às vezes, tratadas como a boa de cama, aquela que serve para estar na área de serviço. E, portanto, nós vamos ser boas de cama se a gente quiser e com quem a gente quiser. Seja com homem, com mulher, o corpo é da gente. E tem uma questão anterior a isso, que é a do matriarcado de várias etnias em África. Por exemplo, os povos Iorubá, eles reverenciam e temem a força da mulher. Porque, além de tudo, nós temos uma intuição, ocidentalmente chamada de sexto sentido, e nós somos as detentoras da vida. Se as mulheres resolverem não parir mais, não tem quem faça a gente mudar de ideia. Então, o poder é nosso. Nós é que vamos mudar essa estrutura machista da sociedade, e estamos mudando. Nós, mulheres negras, porque é um lugar diferente. Nós não enquadramos no movimento do feminismo que queimou o sutiã. Não. Nosso feminino negro é de outro lugar. É de, primeiro, nós sermos respeitadas como seres humanos, de autonomia do nosso corpo e da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Portanto, falar disso para trazer na Semana da Mulher essa pauta é de extrema importância. Essa hipersexualização do corpo da mulher, e em especial da mulher negra, precisa ter um fim. E essa luta é nossa. Por isso que nós abraçamos, nós Iabás, mães ancestrais. Sabe? Nós temos isso como meta, como foco, como vivência individual e coletiva. Nós três temos, cada uma menina, uma adolescente de 17 para 18 anos. Essas três, elas fazem aniversário no mês de setembro. Mais uma coincidência. Uau! Então, meu amigo, olha, nós somos abençoadas por uma série de heranças ancestrais. O nosso balaio está cheio de axé, está cheio de cooperativismo, circularidade, os valores africanos. E a gente deixa aflorar cada vez mais à medida em que a gente se reúne, que a gente estuda, que a gente vivencia, como muito bem falou a Chica, que a nossa pesquisa é pesquisa à ação. A gente pesquisa em ação, vivenciando. Então, para nós, ok, que o 8 de março tem a ver com a luta das mulheres dentro de uma fábrica, que foram queimadas, estavam ali lutando por direitos, maravilhosas. E vejam, eram mulheres, não é? E aí a gente está falando de uma luta maior, que nós, mulheres negras, nós fomos amas de leite das brancas, não é? Fomos estupradas pelos da Casa Grande. Então, a nossa história tem muita coisa que precisa ser curada enquanto ferida histórica e sanear a nossa espiritualidade, o nosso emocional, o nosso psicológico, para que a gente viva intensamente a nossa feminilidade preta.
Nós temos um corpo que é nosso, e nós somos as únicas donas desse corpo, as únicas donas dessa vontade. Vamos fazer com ele o que nós quisermos. Muito bom te ouvir, Madu. Chica, quer fechar aí com chave de ouro? Eu acho que o Madu disse muito bem e eu vou, em cima disso mesmo, falar. Quando a gente pensa nesse lugar de mulher, a gente tem que entender que, por exemplo, Brasil, mas no mundo, a gente tem, na verdade, disputa de duas formas de saber, duas formas de pensar. Uma que é ocidental, que se colocou para o mundo como universal, ou seja, um local que diz para o mundo que a minha cultura é a cultura do mundo. E aí, a partir desse momento, esse lugar, ele começa a invadir outros lugares e dizer que a cultura daquele outro é inferior à sua, porque nós temos civilização, porque nós temos escrita, porque nosso Deus é maior que o seu. E isso não foi só em África, isso foi na América também, né? A gente sabe muito bem como os povos indígenas foram e são tratados e considerados até hoje, a partir de uma cultura que se diz universal, de uma filosofia que se diz universal, de um Deus que se diz universal. E aí, essa universalidade, ela tem um lugar em relação a homens e mulheres, e esse lugar se chama patriarcado. O saber, o poder, ele está na mão de um determinado grupo, que são os homens brancos, macho adulto branco no poder. E essa ideia desse patriarcado, ela vai se validar para o mundo. Só que quando essas culturas patriarcais, xenofóbicas, né, machistas, né, do poder bélico, inclusive, desse Deus cristão, que é um Deus castigador, chega na África, ele tem algo que é completamente distinto, que é o matriarcado africano. E o que é isso? Não são as mulheres que estão acima dos homens e dominam os homens. O matriarcado é uma construção em que homens e mulheres estão em pé de igualdade. Mas a mulher, ela tem um lugar de excelência, porque ela porta a vida. Ela gera a vida. E a mulher também estava muito ligada à questão da agricultura, que não é um saber menor, né? Vai, solta aí no meio do mato e não vem para plantar. Vai tudo morrer. E aí é um saber que foi desenvolvido durante muitos anos, o saber, né, de plantar, de olhar para a lua. A mulher, ela é extremamente, isso sempre foi entendido pelos povos africanos, ela é extremamente, sua energia, ela está extremamente conectada com a da natureza. Os nossos ciclos, eles se miram de acordo com os ciclos da lua. E os ciclos da plantação, da germinação, se miram com os ciclos da lua. As marés, o mar, se mira com a lua. Isso não é utopia, isso é saber, isso é ciência, que é produzido de um outro lugar. Então, a mulher no matriarcado, ela está em pé de igualdade com o homem, mas ela tem essa excelência. A profusão de deusas, né? A gente fala muito das orixás, dos inquices, das voduns, mas a gente sabe que existem outros lugares para essa força sagrada feminina, né? Porque a África, vamos brincar, né? São 452 etnias. A gente fala muito de Yorubá e Banto porque nós, né, esse tráfico que veio mais dessas regiões. Então, a gente vai reverenciar os nossos, que são esses, os nossos ancestrais. Mas o que é comum a toda a África é esse matriarcado africano. E em cada região, em cada etnia, ele vai se colocar de um jeito, né? Tem uma música da Elza Soares que Deus é uma mulher negra. Tem uma história, né, de Caritanga, uma história banto. Caritanga é o Senhor, né, o Deus. E Caritanga, ele se associa a uma outra força e gera um Deus, que é Calunga. E esse Deus é um Deus negro, e ele é feminino, Calunga. Então, é muito bonito, assim, você vai achar dentro da África esse lugar. Então, quando essas mulheres são sequestradas, esses povos são sequestrados violentamente, arrancados do seu lugar de origem e espalhados pelo mundo, né? Que é isso, a diáspora, né? E só um detalhe que eu aprendi com a Macota Celinha, que é uma Macota aqui de Belo Horizonte, o que é diáspora? É espalhar por dispersão. E eu sempre lembro daquela flor, né? Como é que é o nome daquela flor, gente? Dente de leão, que você pega e sopra.
que aí espalha isso que foi a diáspora, sofrida, doída no sangue. E aí, quando chega aqui, a travessia no oceano, ela é o processo de objetificação dessas pessoas. Nós, negros, somos transformados em objetos. Para a cama, para a roça, para a lavoura, para os meus prazeres maléficos, né, de causar mal ao outro. E aí aí começa a nossa história. Né? Tem até uma frase que diz: a branca é para casar, a morena é para fuder e a preta é para trabalhar. E quando a Madu fala assim, que o feminismo não nos representa, o feminismo não representa a luta da mulher negra, porque quando o feminismo, historicamente, ele chega... Gente, eu não quero desqualificar as lutas feministas, não é isso, tá? Eu acho que cada um, de novo, com o seu balaio. O feminismo, ele está falando de uma subjugação da mulher dentro do patriarcado, né? Desse lugar de inferiorização. Só que a mulher negra, ela tem ainda que lutar com o patriarcado, mas antes de tudo e mais nada, existe uma questão que é racial, que é imposta a nós. Não é só... E quando ela vai para a luta, ela não está garantindo só o seu gênero. Eu, mulher, quero ser independente. Não, ela fala eu, comunidade, meu marido, meu companheiro, meu pai, meus irmãos, meus filhos, minhas mães, minhas irmãs, minhas tias. A mulher negra, ela luta pela comunidade. O feminismo não nos representa por isso. E quando as mulheres negras brancas vão para a rua, a mulher negra já trabalhava. A mulher negra já lutava. Vai ver a história dos quilombos. Né? Luísa Marim, Teresa Benguela, Aqualtune, Dandara. Essas mulheres todas já estavam na luta. Então, trazer a história delas é lembrar para a gente que nós somos dessa raiz, de mulheres que lutaram e vão lutar, e a gente vai continuar. Eu vou morrer, vou passar, mas os meus vão continuar. Porque enquanto a gente não resolver essa questão racial no Brasil, não se resolve nada, porque é o olhar do outro que nos qualifica. Né? A nossa luta é uma luta de mulheres? Mas além de ser uma luta, a gente tem que lutar. Nós temos que pensar em gênero, somos mulheres e mulheres negras, em classe, porque a maioria das mulheres negras é muito pobre, e em raça, porque antes de mais nada eles veem uma pessoa preta, depois que eles vão ver uma mulher preta. Né? E uma das coisas assim, chata de dizer, mas que é real... Se você colocar a porcentagem de estupros nesse país, a maioria dos estupros são em mulheres negras. Qualificando mais, são em mulheres negras nordestinas. E eu lhe pergunto, cadê a conta das indígenas, que não entra nessa conta? Então, assim, contar histórias, né, é trazer através da fala uma luta que ela é ancestral. Não é porque a gente coloca um turbante, coloca uma estampa afro bonita que a gente está ali só para entreter vocês, não, me desculpe. A gente é através da arte, e a arte, ela é revolucionária, sim, que a gente quer chegar. Cada um usa as armas que tem. Nós usamos as nossas histórias, os nossos cantos, as nossas orações, para acordar, sejam as meninas, os meninos, as mulheres e os homens, né? E eu estou aqui porque eu sei que atrás de mim tem um exército de mulheres que me segura, que me protege. Gente, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por trocar isso com a gente, por estar aqui. E assim, eu tô muito honrado, né, de vocês terem vindo e tá trocando essas, tipo, não só como coisas que a gente, enquanto sociedade, precisa urgentemente ouvir, e quanto mais como a Chica, né, a Madu fala também, através da arte, né, tipo, dessa relação tanto... Vocês brincaram com duas palavras, né, que é arteira e não artista, e vivenciadora e não pesquisadora. Porque é isso, a gente tem que entender que aqui no Nordeste a gente fala brincantes, né? O brinquedo
né, a representação artística. Isso é muito, muito, eu acho muito bonito também. E ver a força de vocês, ver o trabalho também. E espero que a gente continue se cruzando. A gente se cruzou em Tiradentes, né? Agora. Isso. E foi muito lindo também. Gente, olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Valeu mesmo. Olha, nós vamos encerrar cantando a música que abre toda a nossa apresentação. Então, estava com vamos isso lá, na cabeça. Manda ver. ver. Você canta uma vez, não dá para cantar junto, né, gente? Porque vocês sabem que a... Dá tipo... Mas, Madu, você canta uma vez, eu canto outra. Legal. Então, vamos lá. Iabás, mães ancestrais, Iabás, mães ancestrais, Iemonjá, Oxunanã, Oiá, Obaeuá, Obirinxás, Iemonjá, Oxunanã, Oiá, Obaeuá, mães ancestrais, Iabás. Iabás, mães ancestrais, Iabás, mães ancestrais, Iemonjá, Oxunanã, Oiá, Obaeuá, Obirinxás, Iemonjá, Oxunanã, Oiá, Obaeuá, as mães ancestrais, Iabás. Maravilha, minha mãe está aplaudindo aqui. Gente, muito obrigado. Galera, fiquem, né, com os outros teatrandos, curtem aqui o canal e tudo mais. E obrigado, Chica, obrigado, Madu. E vamos Valeu, foi um prazer. Semana Internacional da Mulher, coragem. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada, valeu. Tchau, Chica. Tchau, Prazer em vê-la. Saudade.